Bem-vindo ao podcast Inovação na Veia. Eu sou Mariela Parolini e estarei com você nessa jornada que conecta boas conversas, pessoas interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá, pega o seu café e vem comigo. Tenho certeza que você vai gostar do assunto de hoje. Então já está com aquele café prontinho, cheiroso, quentinho? Pois é. Então, prepara, porque a conversa de hoje vai ser sobre governança corporativa e eu tenho certeza que tudo que o Milton Yuki vai trazer aqui para a gente vai elucidar muito do que você pensa a respeito disso, por exemplo, para a sua startup. Milton, muito obrigada por estar aqui no Inovação na Veia. Fique à vontade de ser presente, por favor. Olá, Mariela Parolini, que prazer enorme estar aqui com você, com os ouvintes que acompanham esses episódios fantásticos. Já ouvi vários e eu acabei virando teu fã também, depois de ver tantos conteúdos interessantes, né? Você é a linha condutora que vai amarrando todos os speakers, né? E vamos ter aqui uma grande jornada. Bom, deixa eu me apresentar, eu sou Milton Yuki, eu atuei muitos anos no mundo corporativo, fui diretor do Unibanco, eu e a minha equipe fizemos a Unibanco 30 Horas, que muita gente deve lembrar, né? Isso foi na década de 90. Lembro até da propaganda. O Bill Gates para fazer o nosso comercial, né? Ele não cobrou nada, pelo contrário, a gente também não cobrou nada dele para fazer o comercial aparecer na TV brasileira. Depois eu atuei como diretor do Banco Santander, atuei também na Cisco, fui diretor para a América Latina, para o setor de Financial Service, o mercado financeiro para a América Latina na Cisco. Viajei muito, nunca viajei tanto como eu viajei na época que eu estava na Cisco. Fiz mais de 50 viagens aí em 4 anos, né, para o exterior. Foi uma loucura. E também atuei como vice-presidente da Redcar, né, hoje conhecido como Rede das Maquininhas. Eu fui diretor de marketing, produto e inovação lá na Redcar. E também tive uma atuação como CEO de uma empresa de tecnologia que a gente oferecia soluções de contact center, CRM, para o mercado. Então, eu fiz um monte de coisa. Estou em consultorias norte-americanas, consultoria da Inglaterra, e sempre estive ligado no mercado corporativo e também em tecnologia. Então, eu sempre fui muito conectado com a questão de inovação, tanto é que eu já fiz curso lá na Columbia University, dentro daquele conceito de lifelong learning, né? Fiz curso de estratégias digitais pela Columbia University, fiz o curso de estratégia disruptiva pelo Harvard, né? E de maneira que eu estou assim, muito ligado a esse mundo da inovação, da tecnologia, e a coisa adquiriu uma velocidade, outra dinâmica, depois que eu conheci o meu grande amigo Justino, founder, CEO da FCJ, que ele estava num evento que eu fui um dos palestrantes, e a partir dali nós nos conectamos, aí nunca mais a gente se largou, né? E a partir daí, eu diria que acelerou demais essa minha atuação no mundo das startups, e eu estou trabalhando com startup já há mais de 6 anos, eu estou atuando como mentor. Inclusive, hoje de manhã acordei super feliz, porque uma das startups que eu estou há 6 anos dando mentoria, depois acabei ficando sócio, mandou uma mensagem que acharam o mês passado, agora de outubro, com mais de 1 milhão de faturamento, né? Na área de e-commerce. Boa! Muito legal, muito legal. Boa! Né? E uma outra startup, desde 2016, na área de Health Tech, a gente também vem dando mentoria, estou como sócio. E hoje eu estou envolvido com 11 startups, entre venture builders e startups, né? Além de também atuar como conselheiro da FCJ. Eu sou membro do Conselho Consultivo, né? Então, eu diria para você que a minha vida tem sido uma vida assim, muito, muito bacana. Tenho aprendido bastante com os jovens empreendedores e que energiza a gente, né? É uma oxigenação. Você sabe que
numa árvore, o que faz a fotossíntese são as folhas mais novas, né? E promove a Verdade. fotossíntese, igual isso também acontece nas organizações, são os mais jovens que oxigenam, fazem a fotossíntese, fazem a transformação. Alimentam toda a árvore. Exatamente. Muito Então, é isso que eu interessante tenho isso. feito, Mariela, um pouquinho de cada coisa, e estou adorando trabalhar com jovens, isso tem permitido eu fazer essa conexão entre o mundo corporativo e o mundo das startups, né? Então, a gente está levando também inovação para as empresas através das startups e também a ideia é trazer as melhores práticas para as startups, né? Porque quando a gente fala em governança corporativa, tem muita gente acha que isso é coisa de empresa grande, é um engano, é um grande equívoco. Você que está nos ouvindo, que é empreendedor, achar que esse é um papo de empresas grandes. Não. Se você não se conectar com essa questão da governança corporativa, talvez você vai ter desafios adicionais na sua jornada. Então, é bom ouvir esse episódio até o final, que a gente tem algumas dicas para você. Milton, você já falou um ponto que é fundamental, que a governança ela serve para todas as empresas, mas se alguém ouviu e falou, tudo bem, eu quero colocar isso na minha empresa, mas ele precisa entender o que que é a governança, né? Então, por favor, o que que é a governança corporativa e para que que ela serve? A governança corporativa tem 4 princípios básicos da governança corporativa, que são os princípios que o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e todas essas entidades que trabalham com governança trabalham em torno dos 4 grandes princípios. Primeiro, a transparência, né? As informações têm que ser compartilhadas com as partes interessadas, né? Que os americanos chamam de stakeholders, né? Ou Uhum, seja, os investidores, todos os funcionários, enfim, todo o entorno da companhia é preciso receber as informações de uma forma absolutamente transparente. Então, a transparência é o primeiro princípio. O segundo é da equidade, né? E se fala equidade, mas com o foco em justiça e isonomia, né? Não é exatamente igualdade, porque você precisa respeitar as diferenças, precisa também olhar as vulnerabilidades, e com isso você dá um tratamento justo e isonômico e uhum, aplicar isso de uma maneira igualitária, respeitando as desigualdades, né? uhum. Então, esse é o segundo princípio, da equidade, né? E o terceiro princípio é da prestação de contas. Quando fala prestação de contas, parece um negócio muito genérico, mas aqui é importante a gente introduzir o conceito de accountability. Accountability, não existe uma tradução direta para o português. Muita gente, às vezes, confunde accountability com responsibility, né? E Hum, muitas vezes no Brasil se fala responsabilidade, mas no inglês, accountability é uma coisa e responsibility é outra coisa, né? Responsabilidade ou responsibility tem a ver com tarefa, tem a ver com grupo de pessoas, mas o accountability é mais do que isso, tem a ver com resultados e consequências, né? Então, vou hum, dar um exemplo. Imagina uma equipe comercial. Então, tem lá uma equipe de vendedores, então eles são responsáveis pela venda. sim. Agora, quem que é accountable pela área comercial, pelos resultados, é o gerente comercial ou é o diretor comercial. Então, o diretor comercial seria accountable, enquanto que o vendedor é responsible, né? Tá. Então, tem essa diferenciação. Infelizmente, no Brasil não existe uma tradução adequada para isso, por isso que às vezes é melhor explicar em inglês, né? Explicar na sua função mesmo, né? Exatamente. Então, accountability, o accountability tem a ver geralmente com a última instância, a pessoa responsável pelo resultado de uma equipe, de uma área, enfim, da empresa. Agora, quem executa é bem mais operacional, então ele é responsável para executar uma tarefa, mas o accountable é o chefe dele, ou é o diretor, é o presidente, né? E esse sim tem que ter as consequências, né, perante o mercado, tá? E o quarto princípio é da responsabilidade corporativa, ou seja,
A empresa, ela tem que ter uma responsabilidade, não só para obter os resultados, mas ela está inserida num contexto de mercado, então ela tem uma responsabilidade para com o mercado, com a sociedade, com o meio ambiente, de maneira que ela tem que se colocar dentro de um contexto maior, né? E é importante que as empresas, as startups também sigam esses princípios, porque isso é fundamental para que elas se sustentem no médio e longo prazo, porque quando você fala em responsabilidade corporativa, você está com a visão de médio e longo prazo, não é obter o melhor resultado para fazer o teu número do trimestre e deixar o futuro comprometido. Então, esta é uma visão interessante. Uma vez, Mariela, assisti o Alair Martins, que é o mineiro lá de Uberlândia, fundador Berlândia. de Uberlândia. Eu o convidei para fazer uma palestra no evento que aconteceu lá na Pousada do Rio Quente. Tinha mais de 1.000 pessoas. E ele é uma pessoa fantástica, de uma humildade, uma simplicidade, assim, que nos toca profundamente. E ele terminou a palestra dizendo: Eu agradeço todos os dias a Deus por ter me permitido montar esta empresa e poder trabalhar nessa empresa, porque hoje essa empresa não mais me pertence, pertence à sociedade. Então, para mim, Nossa, esta é uma visão fantástica de responsabilidade corporativa. Ele não está pensando: essa é minha empresa, eu faço o que eu quero com ela. Ele falou: essa empresa já não me pertence, que ela ganhou uma relevância tal no mercado, então ela tem compromisso com os funcionários, com a sociedade, com os seus fornecedores, seus clientes. Então, quando uma empresa chega nesse estágio, certamente vira um unicórnio, tá certo? Ou mas, seja, já não pertence ao fundador. Então, é uma visão que transcende aquela visão comum que muitas vezes limitam os empreendedores. mas é difícil ver. E seja numa startup ou numa empresa, vamos colocar tradicional, alguém que pense dessa forma, né, Milton? Ter É verdade. essa, eu não digo nem generosidade, mas é um misto de propósito com percepção do que você pode levar para o mundo, né? Porque se você Exatamente. entende que o seu propósito pode gerar ação e reação no mundo com aquilo que você está oferecendo, poxa, isso aí é de uma grandiosidade incrível. Não, é impressionante. Então, não foi por acaso que ele foi aplaudido durante vários minutos de pé, né? Nossa, nunca tinha ouvido, Porque e olha que eu já ouvi é, empresário falar na minha vida, mas eu nunca ouvi falar isso. Agora, Milton, quando você vai falando sobre governança, duas coisas me vêm à mente. Primeiro, como que a gente distingue ou associa compliance à governança corporativa? E se desde o embrião ali da startup pode acontecer de já se pensar na governança corporativa. Só que a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer uma pausa. No próximo bloco você me responde essas perguntas. Só um instante. Milton, então, começando com compliance. Qual é a correlação ou quais são as diferenças entre compliance e governança corporativa? muito bom. Compliance tem a ver com comply é cumprir, né? A tradução de comply é cumprir. É cumprir o que é normas, cumprir a regulação, ou seja, você cumprir aquilo que é estabelecido por lei ou cumprir as normas de uma organização. Você está compliant, né? Nós temos, por exemplo, a LGPD. A gente tem que estar compliant com a Uhum, LGPD, né? uhum. Então, ele tem muito a ver com cumprimento de normas e regulação estabelecida aí pelos agentes reguladores do mercado, né? Agora, a governança corporativa é um sistema de, de governança, é um sistema que contribui para a sustentabilidade da organização com a visão de médio e longo prazo. Ou seja, você trazer as melhores práticas, como é que você deve então gerir a empresa, atender os diversos stakeholders, né, as partes Uhum. interessadas, e cumprir com a sua missão, o seu propósito, como uma companhia que está no mercado para
atender alguma necessidade do mercado, mas colocar as melhores práticas, os princípios, os valores que devem nortear as decisões e as ações de quem está no comando e também quem está dentro dessas organizações desenvolvendo todo esse trabalho. Então, a governança corporativa tem a ver com uma visão muito mais macro, de longo prazo, de colocar as melhores práticas, né? E esse é um tema que começou na década de 80 lá nos Estados Unidos e hoje no mundo inteiro é algo que as empresas já têm a plena consciência de que é fundamental para que a empresa possa se perpetuar, colocar em prática a governança corporativa no seu dia a dia. Eu gosto muito quando eu penso na palavra no sentido que ela tem, né? E a governança, o que que é a governança? Né? No sentido mesmo daquela palavra. Quando você tem você vê, eu não tenho, quando você tem num filme uma governanta, né? Qual é a função daquela governanta, né? Naquele filme? Então, fiquei me lembrando aqui de alguns seriados que eu assisti. E a função que essa pessoa tem. Então, da mesma forma, o conceito ou a execução disso. E aí ficou muito claro quando você coloca que o compliance, apesar de ser distinto, ele faz parte né? Ele está Exatamente, inserido ali. Agora, uma exatamente. startup, desde o início, ela pode pensar numa governança? Ou ela precisa, só quando estiver pensando em investidores lá para frente, em que fase que ela vai precisar pensar em governança? Na verdade, ela já deveria pensar nisso desde o princípio, Uhum. né? Porque existe eu li um relatório recentemente que traz um dado muito relevante, né, que tem muito a ver com o que nós estamos falando. Tem um estudo feito da Better Governance, que foi um estudo feito aí com as startups brasileiras, entre novembro de 2021 até fevereiro de 2022. Esse relatório foi divulgado não faz tanto tempo assim, e É traz recente. um dado bastante relevante. Segundo esse relatório, 60% das startups dizem estar nas fases mais adiantadas do desenvolvimento do seu negócio. Então, naquelas 4 fases, que é ideação, validação, tração e escala, essas startups consideram que estão ali, ó, nessa fase mais adiantada, 60%. Mas quando você olha nas startups, quanto por cento que estão realmente adiantadas nessa questão da governança corporativa, olha só, pasmem, apenas 2,4% das startups estão no estágio avançado na parte de governança corporativa. E 2. 2,4% e 15,5% estão na fase de desenvolver. Então, quando você soma 2,4 mais 15,5, nós estamos falando aqui 17,9, ou seja, 18%. Então, menos de Menos de um um quinto, terço. De menos 60 de. para. Então, existe um gap muito grande, né? Então, há um descompasso entre o estágio que se encontra a startup no seu desenvolvimento de negócio e o estágio que ela está na parte de governança. Então, esse descompasso precisa ser corrigido muito rapidamente, porque isso tem implicações, primeiro, com a mortalidade da própria startup, Claro. né? Se ela não trouxer as melhores práticas de governança, ela corre o risco de figurar lá nas estatísticas das startups que ficaram no meio do caminho, né? E isso é importante, sim, mas tem outras questões importantes aqui. Então, a startup que tiver já implementado ou está implementando as melhores práticas de governança, com certeza vão atrair mais investidores, Uhum. vão atrair mais talentos, né? Que os talentos querem trabalhar em empresas, organizações, startups mais organizadas, com as melhores práticas, né? E uma outra coisa importante, vai melhorar o valuation da startup, certo? Tudo Melhora a isso que você. reputação, melhora a reputação e a sustentabilidade da startup com a visão de médio e longo prazo. Então, só há benefícios. Dá trabalho? Obviamente dá trabalho, né? Mas Claro. vale a pena.
Tudo isso que você diz me fez pensar que isso gera a credibilidade da startup. Você Total. você mostra: "Olha, pode confiar em mim, pode investir seu dinheiro em mim. Olha, pode vir trabalhar comigo, né, pode vir com Uhum. essa parceria, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu sei aonde eu quero ir, e eu estou cuidando disso nos mínimos detalhes, eu estou cuidando disso nos mínimos passos", né. Agora uma startup que queira fazer isso, como que ela pode buscar? Ela precisa atrair o smart money, precisa atrair gente que agregue valor para o seu negócio, né? E não trazer dinheiro por dinheiro. Investidor por investidor tem um monte. Uhum. Agora, investidor que fica ali só cobrando resultado, fica batendo para querer resultado, não é esse investidor que você precisa. Se você quer melhorar o teu negócio, atraia investidores que traga mais o smart do que o money, né? Ou seja, que agregue valor. Porque o empreendedor, ele é uma pessoa que tem um sonho, ele tem um ideal, ele identificou uma dor no mercado, endereçou, trabalhou, então ele desenvolveu lá todos a sua solução, né? Então tem lá o Market Product Fit, que acho que é fundamental. Só que só isso não é suficiente. Ele precisa ter acesso ao mercado, ele precisa trazer gente que abra o mercado, que agregue um network e que também possa aconselhar. Então, é importante que o empreendedor atraia pessoas que não só vai botar um dinheirinho ali, mas que também vai ajudar na estratégia de abrir mercado, de trazer experiência, porque eu percebi, Mariela, em 2016, quando comecei a dar mentoria para startup, depois me convidaram para se tornar sócio, eu percebi uma coisa interessante, que eu não dava conta disso na época. Algum conhecimento, experiência que a gente traz no mundo corporativo, que para a gente é normal, isso é o nosso dia a dia, às vezes para a startup tem um valor enorme, e a gente às Uhum. vezes não dá conta disso. Eu percebi isso quando me convidaram para se tornar sócio de duas startups, e aí eu participava de reuniões semanais, ajudava na estratégia, trazer as melhores práticas, ajudar essas startups a acelerar o seu processo de go-to-market e passar por todas aquelas 4 fases, né, do desenvolvimento, né? Tanto é que uma das startups hoje, ontem, bateu 1 milhão de faturamento, né? Isso é A bom outra, demais. outra já bateu 180 mil de faturamento no Não. mês, né? Então, isso é muito bacana. Ou seja, o empreendedor precisa, de alguma forma, atrair pessoas que possam agregar valor no seu negócio. Então, é lógico, trazer dinheiro é bom, mas se puder trazer dinheiro com experiência, network, gente que possa te aconselhar, te ajudar, é melhor ainda, né? Milton, quando, você fala isso, eu me lembrei de uma frase que eu costumo como eu trabalho com oratória e media training, eu Aham. sempre repito uma frase: "O óbvio precisa ser dito", porque o óbvio, ele pode ser óbvio em determinada circunstância, mas não em outra, né. Uhum. E esse óbvio, você disse aí: "Olha, às vezes coisas que eram talvez tão naturais, eu precisei reforçar aquilo", mas sempre, mesmo que a gente eu bato nessa tecla, mesmo que ache assim: "Não, isso já foi dito, a pessoa já sabe". Pela sua perspectiva, ela não sabe. E aquela sua perspectiva pode ser um insight, pode ser o que vai fazer mudar o mindset, né, vai virar aquela chave e vai fazer Uhum. com que esse mindset tenha uma amplitude totalmente diferenciada. Agora a gente vai fazer uma outra pausa, porque quando nós voltarmos, eu gostaria que você comentasse a respeito da ABC3, porque eu sei o quanto isso vai trazer de benefício para as startups, mas eu queria que você falasse a esse respeito. Por só um instante que a gente já volta. Milton, então, ABC3, o que é e como ela pode agregar a todo esse processo de governança para as startups, governança corporativa? Então, a boa notícia é que a FCJ, devido à sua relevância no mercado, a FCJ foi procurada pela ABC3, que é a Associação Brasileira
de conselheiros consultivos certificados, como se são 3Cs, depois fala ABC3, né? E a ABC3 é uma organização muito bacana, porque ela reúne conselheiros consultivos certificados, formados para ajudar as empresas no processo de governança corporativa. Então, a ABC3 tem mais de 100 conselheiros, e aí cada ano forma-se dezenas de novos conselheiros consultivos, e ela tem feito um trabalho muito importante para ajudar as companhias a adotar as melhores práticas de governança, de gestão, através de pessoas bem treinadas para esta função, né? E a ABC3 e a FCJ celebrou uma parceria estratégica no último dia 25 de outubro, e nós já fizemos esse lançamento. E no que consiste essa parceria? A ABC3, através dos seus conselheiros, vai trazer para o mundo das startups, no nosso ecossistema, as melhores práticas de gestão, de governança, e trazer para os empreendedores todo esse apoio na implementação dessas práticas de governança corporativa, né? Excelente. Então, e é uma coisa bacana, porque é uma via de duas mãos, né? Em contrapartida, a FCJ vai contribuir com as empresas onde esses conselheiros estão lá sentados no conselho consultivo, empresas que precisam se reinventar, as empresas que precisam inovar, que enfrentam todos os desafios aí do dia a dia. E a gente sabe que é impossível hoje uma empresa querer fazer a inovação totalmente interno. Isso não é que é impossível, vai levar tanto tempo, vai custar tanto É. dinheiro que não vai valer a pena, né? Inclusive, conversando com um amigo meu, que era head de uma área digital aí de uma instituição financeira, né, é pequena essa instituição, ele falou, Milton, já gastamos 4 milhões de reais, 3 anos se foram e a gente não saiu do lugar, porque a gente tentou fazer tudo internamente, né? Porque Uhum. considerava o negócio tudo estratégico, então não dá para abrir. Então, eles não saíram do lugar e gastaram 4 milhões de reais, né? Nossa. O que a FCJ nessa parceria vai fazer? Nós vamos levar o conceito de Corporate Venture Builder, né? Então, nós vamos organizar em torno de uma empresa, e aqui não estamos falando das grandes empresas, dos grandes bancos, das grandes companhias, porque essas já organizaram o seu hub de inovação, já tem lá todo o ecossistema. Você pega o Itaú, Bradesco, Uhum. Natura, as grandes companhias, já tem lá a estrutura montada. Nós estamos falando aqui de empresas médias, empresas familiares, que não consegue organizar algo desse tipo, mas tem aqui na FCJ o grande parceiro que vai organizar para elas todo um ecossistema de inovação aberta, trazendo as startups em torno dela, organizando aquele modelo de Corporate Venture Builder, e a gente monta, então, uma SA, uma empresa que vai, então, ajudar a montar, atrair investidores, atrair startups que vão trabalhar as dores atuais e as futuras dessas empresas Uhum. para poderem fazer a sua inovação. E mais, nós vamos também oferecer para os conselheiros da ABC3 oportunidade de investirem nas nossas startups. Hum. Isso é ótimo, porque é uma forma desses conselheiros, centenas de conselheiros da ABC3, poderem ingressar no mundo da FCJ, no nosso ecossistema. Então, é uma maneira deles começarem a conhecer as startups, serem expostas às oportunidades que têm de investimento, oportunidade de atuarem como conselheiros, atuarem como mentores. Então, é uma via de mão dupla que eu tenho absoluta certeza, estou muito convicto que vai trazer muitos frutos, não só para as startups, que vão poder ter acesso a pessoas muito experientes, pessoas que têm muita experiência em governança corporativa, como também nós vamos ajudar a transformar o mercado onde essas empresas estão atuando, porque nós vamos levar inovação, a gente vai acelerar o processo de transformação digital, nós vamos levar inovação, Open Innovation para Uhum. essas empresas, e com isso eu tenho certeza que nós vamos ajudar a transformar, inclusive, o mercado brasileiro. Cada um com a sua expertise e auxiliando, né. É isso que é fantástico. Cada um entendendo: "Olha, sou bom nisso aqui, vamos lá, vamos trocar, né".
É isso que faz com que Exatamente. realmente cresça e com que cada um auxiliando a desenvolver novos produtos. Isso é sensacional. Isso é Nós vamos incrível. colocar em prática, Mariela, aquele princípio do Musubi que eu apresentei no segundo Corporate Venture Builder, que aconteceu em novembro de De- 2021, lá no Isso, Cubo, né? isso. E o que é o conceito de Musubi, né? Musubi, para quem não sabe, é uma palavra japonesa, na verdade, tem um significado muito profundo, que significa uma união para criar valor, né? Então, amor, no Japão, antigamente se falava musubi, né? Que é aquele amor, não é amor qualquer, não é paixão, é aquele amor de uma mãe com filho, é um amor assim, incondicional, profundo e puro, né? E que cria valor para a vida e cria valor para o mercado. Então, se você vê uma flor e vê uma borboleta, uma abelha que se pousa na flor, ali acontece da abelha estar retirando o néctar da flor e contribui com a polinização. Então, isso é um sub. Depois da polinização nasce a fruta, aí vem o passarinho, come a fruta, e o passarinho se encarrega de semear, e aquela árvore se perpetua, né? Então, ali também aconteceu um sub, né? Quatro jovens se encontraram em 1960 num pub em Liverpool, formaram os Beatles, né? O maior fenômeno da música pop da história. E quando você traz esse conceito para o mundo corporativo, nós temos lá o Jorge Paulo Lemann, o Sicupira e o Teles que formaram o 3G. Então, ali também acontecia o tal do MUSUP, né? Uhum, uhum. Então, no Bill Gates e Paul Allen formaram a Microsoft, também teve um MUSUP. Steve Jobs e Steve Wozniak formaram a Apple, né? Então, ali também teve um MUSUB. Então, quando a FCJ e a ABC3 se unem, nós estamos criando um valor novo para o mercado, né? Então, isso é MUSUB, né? Ou seja, nós estamos criando um valor para o mercado e ajudando as empresas, ajudando os empreendedores, e com isso nós estamos melhorando a sociedade como um todo. Nós estamos criando um valor real para a sociedade. Então, essa união da FCJ com a ABC3 é mais um bom exemplo de Musubi. Milton, esse conceito de Musubi, eu estava no evento, né, no Cubo, e eu lembro que me chamou muita atenção. Eu estava como mestre de cerimônia ali, anotando. Eu lembro que no papel que eu estava ali, com tudo que eu tinha que falar, eu fui fazendo algumas anotações, que era para lembrar depois do que você tinha falado. E é tão interessante isso, a união que cria valor. E deveriam ser assim as uniões, né? Independente Uhum, se conjugais, se familiares, se profissionais, as uhum. uniões elas deveriam criar esse valor. Mas eu quero te agradecer, porque eu tenho certeza que essa união criada aqui para que a gente pudesse falar gerou muito valor. Eu aprendi demais, governança, eu tenho, né, um conceito muito raso, mas ouvir você falar fica muito claro. Você tem o dom da palavra, você tem o dom de explicar e de colocar em prática, mostrando toda a sua autoridade naquilo. Isso gera uma credibilidade que é difícil, porque ouvir falar, ouvir pessoas falando, a gente ouve em vários lugares. Mas ouvir pessoas que geram credibilidade com aquilo que falam, que mostram que realmente entendem daquilo que está falando, isso é raro e tem um valor enorme. Então, eu te agradeço muito por poder compartilhar isso aqui com a gente no Inovação na Veia, por ceder seu conhecimento para a gente. E, por favor, fique à vontade para poder falar, deixar seus contatos para quem quiser falar mais com você. Muito obrigado, Mariela. É uma alegria enorme poder participar da inovação na veia. Você não imagina assim, a minha alegria, felicidade de poder compartilhar um pouco daquilo que a gente aprendeu. E eu sinto assim como até uma missão de vida, né? No momento que eu estou da vida, compartilhar, ajudar as pessoas a terem sucesso, a serem felizes e poderem fazer algo que cria valor para a sociedade. Então, é uma alegria muito grande. Eu estou aqui à disposição de quem quiser contactar, conversar, trocar ideia, será um prazer enorme. Quem quiser, meu e-mail é milyuki@gmail.com, M
de Mariela ou de Milton, I de igreja, L de love, Yuki, YUKI, @gmail.com. É uma alegria muito grande. Contem comigo, o que precisar, estou aqui sempre a postos para poder ajudar a fazer diferença na vida de cada um de vocês. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. 2022 a gente se encontra no terceiro Corporate Venture Summit? Sim, Não estaremos lá, achou? com certeza. Então nos Estaremos lá, encontramos lá, vamos lá. se Deus quiser. Maravilha. Muito obrigado. Muito obrigada. Para você que está aqui acompanhando, meu muito obrigada. Lembra, pega esse episódio e compartilha com quem precisa saber mais de governança. Tem tanto assunto aqui também no Inovação na Veia que talvez seja útil para outras pessoas. É importante também que você pegue essas 5 estrelinhas que tem aí no Spotify, na Apple Podcast, clica, tá bom? Para a gente é muito bom. E lembra de seguir, @podcast.inovaçãonaveia, @café com Mariela Parolini. Estou te esperando no próximo episódio. Um beijo e Deus te abençoe. O podcast Inovação na Veia é uma iniciativa da FCJ Venture Builder.